Se você pode criar uma realidade com seus pensamentos ruins, por que você não virar essa chave para criar uma vida de prosperidade, de abundância, de boa saúde, boa forma, coisas novas chegando, coisas acontecendo maravilhosas na sua vida? Você pode, você não criou a situação que você está passando, eu não sei qual situação você está vivendo hoje na sua vida. Eu só sei que você criou. Se você criou essa situação, você também descria. Tudo é possível quando a gente começa a estudar. Desenvolvimento pessoal, a gente desenvolve hábitos, desenvolve maneiras, desenvolve conhecimentos e conhecimentos colocando em prática, porque se você não coloca em prática, você não vai a lugar nenhum. Porque conhecimento guardado é obesidade, entendeu? Então você tem que ter conhecimento e você tem que botar em prática para tudo. Primeira dica que eu te dou aqui nesse vídeo é sobre como você assumir os seus atos, assumindo suas responsabilidades. Tem pessoas, eu conheço pessoas que têm mania de achar culpado para os seus problemas. Mas ninguém é culpado pelo problema de ninguém. Pense aí, seria muito fácil, né? Eu tirar uma culpa de algo que eu fiz, que não deu certo, e colocar no meu esposo, na minha filha, minha amiga, meu amigo, quem for que seja. Não é justo com o outro. E não sabendo eu mesma, que estou jogando a culpa no outro, que aquilo só está me prejudicando. Eu não vou crescer, eu não vou desenvolver, eu não vou ter maturidade para poder dar um passo à frente, porque eu não fui capaz de assumir responsabilidade pelo aquele ato que não deu certo. Isso aí já é uma virada de chave que você pode dar, assumindo seus atos, assumindo seus erros, assumindo seus problemas, não querendo colocar na conta do outro os seus problemas. Então, isso é uma dica muito importante que eu fiz na minha vida, quando eu tive consciência que tudo que estava na minha vida dando errado, era eu que era responsável, foi eu que criei aquela situação, foi eu que deixei com os meus pensamentos trazerem para a minha vida física tudo que estava de ruim na minha vida. E eu tinha mania de culpar o outro, pensei, também pensei, já fui assim essa pessoa, viu? Eu já fui essa pessoa também de tirar minha culpa e botar nos outros. Mas depois que eu assumi os atos, assumi minhas responsabilidades, eu virei uma chave. Tipo assim, eu cresci, eu subi um degrau. Então, se você fazer isso, já é um bom resultado, é um bom motivo para você virar a chave da sua vida. Então, essa é a primeira dica que eu estou lhe dando. Ser responsável pelos seus problemas. Que eu fiz, que eu vou falar para você, que também deu muito certo, foi a mudança de ambiência. Eu morava em um lugar que eu não me agradava, eu não gostava do ambiente, não gostava do lugar. Não, vou dizer, algumas pessoas também não me agradavam e eu precisava mudar dessa ambiência. A ambiência é ambiente, lugares, né, estado, seja o que for que seja. É você fazer mudanças. Às vezes é complicado, às vezes é difícil, às vezes é árduo, às vezes dói, mas é necessário. E foi esse passo que eu dei, que eu consegui dar um passo também a mais. E quando eu mudei, muitas coisas mudaram, porque quando a gente quer uma mudança, outras mudanças também requer. Então é assim que a gente vai galgando, né? Subindo degraus. E foi uma dessas partes também que funcionou muito na minha mudança de vida. E eu, é complicado. Como é que você tem um erro na sua vida e você vai julgar o outro, vai dizer assim, não, foi fulano, foi ciclano, foi Bertano, eu fiz isso, não deu certo porque ele insistiu. Não existe isso, não existe essa maneira. Enquanto você não for o suficiente capaz de assumir que tudo que tiver de ruim, que deu errado na sua vida foi você, a causadora dos teus problemas, você não dá um passo à frente. Eu acho que a primeira dica importante para você mudar a sua trajetória do que não está dando certo para passar a dar certo é você assumir os seus atos. De tudo de ruim, tudo que acontecer. Não fica achando culpado. Tem pessoas que têm essa mania, gente. Eu conheço diversas pessoas que são assim. Tem mania de achar o culpado para os seus problemas. É fácil você ficar isenta e culpar outras pessoas. Como é que pode? Não tem como.
Meus amores, quem você pensa que você é hoje, com suas atitudes, com seu desenvolvimento pessoal? Eu sou Eli aqui, posso te dar algumas dicas do que eu fiz, que eu mudei concepções de muitas coisas que estavam erradas na minha vida. E eu comecei a caminhar no sentido da prosperidade, da mudança de vida, da mudança de hábitos. Fique nesse vídeo para você ver até o final que eu tenho para te contar. São coisas que eu fiz, que deu certo, deu certo, tá funcionando para mim. Tá funcionando para mim, tá funcionando para você também. Quando assumimos nossa total responsabilidade de tudo que está na nossa vida, tudo que está acontecendo com a gente, tudo que você pensou, você materializou de bom e de ruim. Eu precisei fazer essa mudança, né, de casa. Eu mudei de bairro, eu mudei de casa. Eu morava em uma casa que era, a gente não pagava nem água, nem luz, nem aluguel, mas a casa não era nossa. A casa era aqui emprestada. Mas aí, quando nós mudamos dessa casa, teve outras mudanças na nossa mudança também, né? Como eu estou dizendo aqui, quando a gente diz que quer mudar, se a gente sai de um lugar a outro, no outro lugar que a gente chega, vai ter novas mudanças, vai ter ajustes, né? Então, foi assim que aconteceu. Teve ajustes, ó, para melhor. Então, já é um ponto positivo. Que muitas das vezes a ambiência atrapalha a gente. Os lugares, às vezes até pessoas, amizades, ciclos de amizade atrapalham. Que às vezes o que você pensa, o que você quer, você vai comunicar com outras pessoas, as pessoas tiram você do seu foco, do seu objetivo. Então também pessoas também, né? Precisa sair às vezes. Desenvolvimento pessoal. Então você tá o quê? Se desenvolvendo, se conhecendo, se autoanalisando. Então tem ciclo de amizade que não te serve mais. Às vezes tem relacionamento que já está desgastado, que precisa já dar um basta. E você precisa fazer essa limpeza, porque quando você faz essa limpeza, coisas mais melhores vêm. Porque eu também já passei por isso em outros tempos atrás. E também deu muito certo, entendeu? A gente tem medo do novo, mas a gente precisa se abrir para o novo. E muitas das vezes a gente não dá um passo à frente porque a gente está no atrás. Está pegado no passado. Está agarrado, grudado àquilo que não está servindo mais. Então, às vezes, para a gente mudar, para a gente melhorar, a gente precisa dar um passo à frente. A gente precisa melhorar. Precisa sair do velho para entrar no novo. Então, requer mudanças. Isso chama desenvolvimento, crescimento. E o terceiro hábito que eu vou te citar aqui, já estou falando, é hábitos. Mudança de hábito, mudança de atitudes. Se tem algo que você está fazendo, que está desagradando, que precisa alguma coisa assim, tipo assim, se você é daquele que espera só chegar sexta-feira para sextar, para meter o pé na jaca e esquecer de tudo, você precisa fazer uma diferença, precisa fazer umas mudanças, os ajustes, né? A gente não diz, não vamos deixar de viver, né? Que tem gente que acha que viver, curtir é beber, sair, curtir e chutar o pau da barraca, mas não é bem assim, não. Viver, a gente pode viver com leveza, com tranquilidade, sem certos hábitos que às vezes atrapalham a nossa vida, né? Esse hábito, porque eu também já fui assim, eu esperava chegar sexta-feira para sextar, para sair por aí com a galera, né? Trabalhava e tal, pra curtir e tal. Mas hoje eu me reservo mais, não é que eu não faço, eu faço, agora com mais limitação, mais limitada. Eu gosto de tomar minha final de semana também, para não falar o nome aqui, né? Que muitas das vezes não é bom. Mas mudança de hábito é muito importante na nossa jornada de desenvolvimento pessoal. Mudança de hábito. Tem lugares que às vezes você frequenta, que às vezes não é mais propício. Tem lugares que você não é muito bem tratada, não é muito bem recebida. E que muitas das vezes a gente faz vista grossa para continuar naquele ambiente. E muitas das vezes a gente precisa sair para poder, ó, dar um passo à frente. Que às vezes aquela pessoa ali, ó, vai, né?
Áreas que a gente frequenta, às vezes, que a gente não é bem chegada, as pessoas às vezes não se agradam, porque às vezes a gente vê com os olhos, a outra pessoa vê com outros, e a gente está ali naquele meio, aquela energia ali que atrapalha o nosso desenvolvimento. E quando muitas das vezes a gente se afasta, não precisa você ficar de mal, mas se afastar. Sentir que aquele lugar, aquele ambiente não é mais seu, aquele lugar não te cabe mais. Tá na hora de você, ó, meter o pé e sair daquele meio, que você quer coisas novas, coisas diferentes. Então, ali não é o seu lugar. Então, isso aí também é uma boa parte que a gente tem que botar em prática e fazer e sair desses meios que não nos agrada mais. O grau de merecimento também é muito importante no nosso desenvolvimento. A gente achar que a gente sempre merece o melhor e não o pior. É muito bom, viu? Você querer sempre coisas boas. Se você pode comprar um que custa R$ 10, você comprar um que custa 12. Merecimento também é muito importante. Eu mesma que estou na reforma na minha casa. E quando eu estava tentando fazer o teto da casa, eu chamei a pessoa para fazer o orçamento e seria o PVC. Faz o PVC que fica mais em conta e tal. Mas depois eu parei assim e disse, não, eu não vou fazer o PVC porque fica mais em conta. Eu vou fazer o gesso, porque o gesso fica mais bonito e vai sair quase na mesma medida do PVC. Então, o que foi que eu fiz? Eu pulei do... Não é que o PVC seja ruim, gente. Tem muita gente, muita casa linda, maravilhosa com PVC. Eu tô falando que o gesso, ele dá mais um amplo, dá mais beleza. Não tô falando que é ruim. E aí eu fui e coloquei o gesso, porque eu queria desde antes gesso na minha residência. Então, quando eu estava na reforma, eu tive esse impasse aí, queria botar o PVC e na mesma eu disse, não, eu quero o melhor. Eu botei o melhor. Então, o grau de merecimento, se você for escolher algo para você, para sua casa, para suas vestas, procure sempre dar um passo a mais. Sempre, se você não pode agora, você pode completar logo depois e conquistar, você faz. Compre, faça sempre o melhor para você. Sempre se valorize, porque quando você faz o melhor para você, você está dizendo ao universo que você está se valorizando, que você merece coisas boas. O universo entende a nossa linguagem do nosso merecimento. E ele só vai lhe dar condições de coisas boas. E é assim que funciona e está funcionando para mim. E eu estou gostando porque eu aprendi assim. E assim eu estou botando em prática. E assim está funcionando. E eu estou passando para você as coisas que eu tenho feito que está subindo degrau na minha vida e no meu desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva e comente aí. Se você está nessa jornada do desenvolvimento pessoal, se já mudou alguma coisa na sua vida,